O acordo de Sykes-Picot, falou, né? Eu falei para você na última. O acordo de Sykes-Picot, algumas pessoas dizem, né, que os diplomatas britânicos estavam bêbados quando eles estavam fazendo, porque você tem linhas retas ali no meio do deserto, por exemplo, na Jordânia, que foram traçadas literalmente com a régua meio que escorregada, assim, entendeu? Que não então, tem nenhum... exato, não tem nenhum sentido, porque como os países se definem historicamente, por exemplo, Portugal tem um pedacinho dentro da Espanha, porque ali teve uma batalha que os portugueses avançaram até ali. A Espanha tem um pedaço para dentro de Portugal, porque ali teve uma batalha que os espanhóis atravessaram até ali. A gente tem uma fronteira com a Argentina, com o Paraguai, Rio, montanha, exato, resultante da Guerra do Paraguai, resultante da guerra com, enfim, os países vizinhos. Então, o Império do Brasil se concebeu assim, por causa, enfim, toda a questão do acordos, né? Exato, o acordo. O Acre foi assim. Exato. Então, assim, todos esses países possuem um desenvolvimento histórico, exceto os do Oriente Médio moderno. Porque eles foram simplesmente pessoas que às vezes não conheciam a região, receberam um mapa em branco e literalmente sentaram comendo amendoim para fazer o desenho daquele lugar lá, sem respeitar diferenças, por exemplo, regionais, sem entender às vezes que eles estariam criando novas identidades. Porque o problema dos nacionalismos modernos é que você cria novas identidades. Você vai ver uma identidade de um jordaniano. O que era um jordaniano no século XIII? Tá entendendo? O que era um saudita no século IX? Você tá entendendo? São identidades que essas pessoas criaram ali dentro e que geram conflitos, discriminação e guerras desnecessárias. Então o acordo Sykes-Picot, né, que Sykes era o diplomata britânico e o Picot era obviamente francês, o nome desse. Então assim, eles vão ter essa missão de fazer uma nova divisão do Oriente Médio, porém é engraçado que o quê? A Inglaterra, ao mesmo tempo que ela tinha esse acordo Sykes-Picot, ela tinha um acordo diferente com os sionistas e tinha um acordo diferente com os árabes. Israel, a Inglaterra vai criar ali dentro do Oriente Médio a revolta árabe contra o Império Otomano, prometendo aos árabes que eles teriam um reino independente que ia englobar todas as regiões de maioria da população árabe. Num reino, numa monarquia que seria governada pelos xarifes de Meca. Aí a Inglaterra trai os xarifes de Meca, trai a população árabe, se alia com os franceses e faz toda aquela divisão ali. Aí o que acontece? Tudo isso ficaria escondido se não fosse o senhor Lenin, né? Que quando a Revolução Russa aconteceu, ele foi e mandou. Os soviéticos revelaram esse plano, né? Que, enfim, a Rússia também tinha uma participação, a Rússia, no caso, czarista, tinha uma participação nisso, e acabaram revelando. E esse é, digamos assim, a gênese de todos os conflitos modernos no Oriente Médio. Por que todo mundo aceitou isso? As pessoas não aceitaram. Isso foi imposto, porque é o seguinte, isso foi negociado com as elites dentro das capitais. A gente não está vivendo numa sociedade onde você tinha redes de comunicações bem eficientes. Era assim, as elites, um rei aqui, uma família imperial aqui aceitou. Escolheram essa família. Exato, escolheram essa família que às vezes nunca teve liderança histórica. Sim. Eles foram alçados pela Inglaterra para governar. E o povo tá assim, não vai aceitar não, a gente vai pegar e mandar armas até que eles aceitem. Então é isso. Foi a força. Exato, que os britânicos fizeram isso, né? Você ia falar alguma coisa sobre o Líbano, né? Antes a gente tava conversando aqui. Sim, é bem interessante, assim. Uma informação importante para quem acredita nesse mundo fechado de bloquinhos, o Mansur já apontou aqui a questão do Hezbollah e do Hamas na Síria, mas... Eu acho que o principal problema... Eu vejo no Brasil é que todo mundo tem opinião e não faz a menor ideia da parte histórica, dessas diferenças que a gente está discutindo. Assim. Então, tem uma disputa territorial entre o Líbano e Israel no mar e foi descoberto gás natural, né? Reservas... Onde? Joga aí no Google, Hezbollah Gas Deal, vai sair um artigo. Um artigo da Forbes, muito bom por sinal. É num meridiano, tá em disputa... Mas no Líbano? Ou em Israel, se você for israelense. Que Israel disputa, considera aquele território ali como... Não é Golã, não, né? Não. O que acontece? O Hezbollah, antes da guerra, pressionou Israel pra caramba, porque o Líbano não tem poder de dissuasão. Israel cedeu. A petrolífera que iria explorar é francesa, entendeu? Tá. Aí agora, com a guerra, Israel está pressionando o Líbano para ceder, para ter acesso a essas reservas de gás natural. Eu acredito que é por isso que o Hezbollah está atacando Israel com tanta violência, agindo com tanta veemência, para se justificar para a população libanesa, entendeu? Então a questão palestina, ela vira meio que uma questão mais de, digamos assim, do ponto de vista do Hezbollah, de um discurso interno político do que da questão pragmática em si. Não sei se eu entendi.
para eles é interessante se associar a essa causa porque... Por legitimidade política com seus apoiadores, entendeu? Mas... É esse? Isso. Israel considers... Não, é um da Forbes, joga Hezbollah Gas Deal, que aí explica direitinho a participação do Hezbollah e a dissuasão, porque o Estado do Líbano, o exército regular do Líbano, não tem condições de combate hoje, até por limitações econômicas, etc., porque o Líbano é fortemente dependente da França. Israel, inclusive, atacou petrolíferas francesas, instalações, em Beirute, há algumas semanas. Você pode ver que o Macron subiu a tônica contra Israel por causa disso, entendeu? Então, assim, mexendo agora com a França. É porque, como eu falei, o Netanyahu, ele colocou o país dele numa situação diplomática e bélica que não tem resolução, entendeu? E assim, ele tá mexendo com o Líbano, que é a menina dos olhos da França, porque quem criou o Líbano foi a França. Exato. Então, assim, ele tá mexendo com a menina do Macron. E o Macron não gosta disso, né? Não vai aceitar isso aí. Entendeu? Os franceses têm uma ligação com o Líbano muito forte. O Líbano só existe por um projeto justamente do Sykes-Picot lá, que fez a denominação ali para a criação do Líbano. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que foi o que você comentou, que as pessoas não sabem a história. Então, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a história do Hamas, por exemplo. Sim. O Hamas, ele nasce... Por que falam que o Israel criou o Hamas? Você ouviu? Eu já ouvi. Sim. Por quê? E, de fato, essa história é real. Nós tínhamos ali meados dos anos 90, meados dos anos 80, uma força muito grande por parte da OLP. Então a OLP estava galgando espaços, conquistando espaços, estava entrando na ONU ali como representando a Palestina como observador, estava negociando, tinha uma presença no Brasil muito forte, tinha militantes aqui dentro do Brasil, tenho muito orgulho de dizer que fui formada por essas pessoas, e precisava-se de um contraponto à OLP. E aí Israel financiou, financeiramente, não apenas financeiramente, mas com autorização com vista grossa, que Israel fizesse, que o Hamas surgisse. Que o Hamas surgisse a partir da Irmandade Muçulmana. Exato, porque quem governava Gaza na época que o Hamas surgiu era o Estado de Israel. Então você tinha uma ocupação militar de Gaza. Aí o que aconteceu? Nasser, Gamal Abdel Nasser, você já deve ter ouvido falar dele, o presidente do Egito, ele expulsou a Irmandade Muçulmana, enforcou Said Qutb, enfim, teve uma purga de todo mundo dessa organização Irmandade Muçulmana que queria, digamos assim, assumir o poder